Queridos, eu quero falar com você nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe gratidão em você? Olha para quem está do lado e fala assim: você é grato? Olha só, essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu tive a alegria de pregar muito parecida com essa de hoje. O assunto é quase o mesmo. No primeiro culto que nós tivemos na parte de hoje, em 5 de junho de 2022. Aquele mesmo sermão, vou usar parte dele aqui hoje, para que nós possamos compartilhar um assunto tão importante, tão maravilhoso. Você que está conosco pela primeira vez, o Andico estava aqui, sim, o Andico estava aqui agora. Ele vai estar lá no final com a sua igreja, sua esposa, Sara, para poder dar um abraço em você. Ele dá um presente no especial. Então, fique na saída, né? Você vai dar para o pessoal, vai ser bom demais. Eu quero ler um texto com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O texto vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus amados, esta palavra gratidão, ela expressa um estilo de vida. O que é um estilo de vida? É uma maneira de ser. Existem pessoas que têm o estilo de vida de acordar muito cedo. Maneira de ser. Outros acordam muito tarde. Outros não comem após as 18 horas. Outros comem até de madrugada. Então cada um tem um estilo de vida. Então gratidão também passa por essa esfera de uma maneira de eu ser. Uma maneira que eu vivo. A minha vida expressa isso ou não. Essa palavra gratidão no latim vem de gratitude, né? Que tem a ver com alguém que tem uma vida agradecida por aquilo que acontece. Eu quero ver com você essa expressão, olha, em tudo, significa que em todas e quaisquer circunstâncias, sejam elas confortáveis, sejam elas que me animam ou não, sejam elas difíceis de viver, desafiadoras, estressantes, decepcionantes, sejam quais forem as circunstâncias. O texto fala o seguinte: em tudo sejam gratos ao Senhor. Veja comigo no telão que essa palavra graças aqui, no grego é eucaristeo, vem daquela palavra que a gente usa muito aí, eucaristia, que significa dar graças, agradecer, ser grato e expressar gratidão. Deixa eu mostrar para você agora que existem outros textos. A nossa ideia não é falar sobre todos, mas também exemplificar outros textos que vão expressar essa palavra gratidão. Veja comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17 diz que e tudo quanto fizerdes, seja o quê? Em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando a Ele graças. O quê? A Deus Pai. Ou seja, tudo que você fizer, o que você falar, o que você comprar, o que você vender, onde você for, o que você está, o que você esteja fazendo, dê graças a Deus. Ou seja, seja grato por aquilo que Deus te deu. Um outro texto que Paulo vai expressar sobre gratidão é Efésios 5:20. Ele disse que dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, diga assim, tudo, diga assim, sempre dando graças. Tribulação, eu te dou graças, eu sou grato pela tribulação. Pai, desafios, eu sou grato pelos desafios. Sucesso, eu sou grato. Onde eu passar, eu tenho que expressar gratidão. Veja ainda Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tudo, a oração, a súplica, a intercessão, a gratidão tem que estar amalgamando isso em nossas vidas. Agora, o que é gratidão de maneira mais ampla? É um transbordar espontâneo do coração. Diante de quê? Das belezas da vida. Diante de tantas coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, se nós formos ao mar, você olha a infinidade daquele mar. Que beleza!
Você vê os pássaros, você vê a fauna e a flora conversando perfeitamente, você vê as estrelas, você vê, meu Deus, isso é o quê? Expressar para as coisas mais simples que nós temos que expressar gratidão. Agora, deixa eu perguntar para você. Hoje, dia 30 de março, você acordou entusiasmado hoje? Hã? Sim, acordou entusiasmado? Olha só, você tem o costume de todos os dias agradecer a Deus? Tem costume de agradecer mesmo? De ser grato? O seu coração expressa isso? Porque às vezes a gente fala em palavras. A gente, comida, obrigado pela sua comida, Deus. Eu estou pensando em outras coisas. Você realmente expressa com sinceridade e gratidão? Por exemplo, você já agradeceu a Deus pela empresa que você trabalha? Você já agradeceu pelo patrão que você tem? Já agradeceu? Você já agradeceu, por exemplo, pelos amigos que você tem? Diga assim comigo, amigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que existem agências de aluguel de amigos? Em vários países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá tem uma empresa chamada Rent a Friend. Essa empresa ela contrata pessoas para poder acompanhar outros em eventos sociais, em casamentos, em eventos. A pessoa não tem ninguém, contrata assim um amigo, paga na agência um valor para poder ir para esses eventos. Por exemplo, a gente tem uma empresa também no Japão chamada Family Romance. Essa empresa ela contrata atores que são profissionais para poder fazer papel de amigos, de namorados, de acompanhantes, pessoas para poder fazerem fotos bonitas e postar nas redes sociais. Olha os amigos que eu tenho, faz lá, bem relacionado com as pessoas, estão pagando para isso. Tem uma empresa na Espanha chamada Alquifrent. Essa empresa aluga pessoas também para eventos sociais, para festas. Agora, detalhe, todas essas empresas, elas são estritamente platônicas. O que é isso? Não tem nada a ver com envolvimento de romance, com envolvimentos afetivos, com envolvimentos de conotação sexual. São pessoas que só estão para acompanhar profissionalmente. E deixa eu falar algo para você. Nós temos muitos amigos, sim ou não, gente? Amém! Deixa eu perguntar para você. Você é grato pelas amizades que você tem? Nós pagamos até agora para ter amigos, não é verdade? Ninguém precisa pagar, nós temos aqui. Pessoas estão pagando caro. Por exemplo, você é grato pelo seu pai e pela sua mãe? Mesmo eles não sendo as pessoas mais perfeitas que foram com você, existe gratidão em você? Deus sabe o quanto eu sou grato pelo meu pai e pela minha mãe. Eu sei que muita coisa que me fez estar chegando onde eu quero chegar tem a ver com semeadura dos meus pais. Por exemplo, você é grato pelo seu life group, pelo seu discipulador, por essa igreja ter sido plantada aqui. Quem é grato, queridos, aqui? Isso nós temos que expressar de uma maneira o quê? Muito intensa. Tem gente que reclama de IPVA no carro. Meu amigo, olha aqui para mim. Só paga IPVA quem tem o quê? Carro. Olha só, o seu IPVA é caro, muito bem, o teu carro é caro. O IPVA é proporcional ao valor do veículo. Tem gente que reclamam, meu Deus do céu, é um roubo o material escolar do meu filho todo ano. Que mensalidade cara, só paga mensalidade de filho quem tem o quê? Filho. O meu é caro, né, Deus? Pago, bem pago. A felicidade eu tenho nele. Só paga, por exemplo, meus irmãos, imposto de renda. Agora, hein? Começou agora. Imposto de renda. Cara, só paga imposto de renda quem tem renda, minha gente, sim ou não? Sim! Então, olha só, pessoas que só, por exemplo, pessoas que você só vai lavar louça em sua casa se você tiver o quê? Feito uma boa refeição antes. Então, nunca olhe só para o valor que é pago. Eu pago isso, eu chego a pagar certo valor porque eu usufruo de coisas antes disso. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Então, olha só, quando se fala de gratidão, veja um termo comigo que o inverso de gratidão é a famosa ingratidão. E aí, meus irmãos, a ingratidão, ela tem dois filhos. O primeiro chama-se o quê? Diga assim, orgulho. O segundo é o quê? Falta de memória. Veja comigo, olha só, eu vou ler o texto com vocês, vou explicar o contexto daqui a pouquinho. Jeremias 13, versículo 9, o texto vai dizer: assim diz o Senhor,
Deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Vou explicar algum texto para você. A Bíblia fala que, primeiro, essa palavra soberba, que no hebraico é geon, fala de um orgulho excessivo, de uma arrogância, de uma autossuficiência. Esse é o contexto. Primeiro, só para você entender, o contexto desse versículo, se você for a partir do primeiro versículo, Deus chega para o profeta Jeremias e fala o seguinte: Jeremias, compra um cinto. E você vai na fenda de uma rocha e você enterra aquele cinto lá. O profeta comprou um cinto, possivelmente novo, e enterrou lá. Depois Deus fala o seguinte: Jeremias, volta lá naquela rocha e você agora desenterra aquele cinto. Ele volta tempos depois e quando ele pega aquele cinto, está o quê? Apodrecido. Deus faz então uma alusão. Jeremias, exatamente como esse cinto está metafisicamente apodrecido, essa é a realidade de Judá. Eles estão apodrecidos espiritualmente. Por quê? Por causa da soberba. Quer dizer, soberba. A soberba daquela gente. Agora veja comigo que diante disso, no versículo 7, a gente não está lendo aqui agora, a gente leu o 9, se você ler 13, 7, você vai ver que Deus faz essa alusão. Olha, essa podridão desse cinto é a mesma seriedade catastrófica da nação de Judá. Irmãos, para a gente poder entender, eu quero mostrar para você o exemplo de um homem chamado Paulo. Diga assim comigo, Paulo. Esse homem, olha só, vamos estar percorrendo aqui agora, nós estamos falando que um dos inimigos da gratidão é o que? É a soberba. Vamos estar vendo como era o perfil de humildade de Paulo. Veja comigo no telão, 1 Coríntios 15, 9, o texto vai dizer: porque Paulo falando aqui, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Observa, ele escreve isso aqui por volta do ano 54 depois de Cristo. Então, isso aqui já é uma humildade, porque ele fala o seguinte: olha, eu faço parte do time dos apóstolos, mas eu não sou o maior, eu sou o menor. Então, só dele falar que ele é o menor, já demonstra o quê? Um nível de humildade. Só que ele se coloca no rol da liderança maior. Aí, tempos se passaram, em 60 depois de Cristo, veja comigo aqui agora, no telão, Efésios 3:8, o que vai dizer agora? A mim, 6 anos se passaram, ok? Depois ele escreveu 1 Coríntios 15, 9, 6 anos se passaram. A mim, o menor de todos os santos. Primeiro santo na Bíblia fala de crente, ok? Diga assim, santo é igual a crente. Beleza. Então, traduzindo aqui, a mim, o menor de todos os crentes, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, se passaram agora mais 8 anos. E agora, em 68 depois de Cristo, depois que esse Paulo já tinha plantado muitas igrejas, pregado em muitos locais, discipulado muita gente, feito várias viagens, operado milagres no nome de Cristo, feito coisas extraordinárias, 8 anos se passaram. Ele agora fala a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, ele vai dizer: fiel é a palavra e digno de toda aceitação. Que é Jesus Cristo. Veio ao mundo para salvar quem, gente? Não, fala com fé. Diga assim, quem? Aí ele fala o seguinte: dos pais, eu sou o principal. Meu Deus. Consegue perceber? Ele se enquadra no rol dos menores apóstolos. Depois ele fala: olha, eu não consigo fazer isso não. Eu tenho que estar no rol só dos crentes. Não, agora eu sou o mais vil pecador. Ele vai crescendo na graça, no ministério extraordinário, e vai entendendo que ele precisa reconhecer a sua insignificância diante de Cristo. Então observe, a humildade é uma aliada da gratidão. Diga assim, a humildade é uma aliada da gratidão. Segundo ponto, veja comigo no telão, a gratidão tem o poder de trazer contentamento. Diga assim, a gratidão tem o poder de trazer o quê? Contentamento. Veja Filipenses 4:11, digo isto
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, diga-se, contente em toda e qualquer situação. O que está falando? Olha, não é porque eu estou passando situação difícil financeiramente que eu estou falando sobre isso, não, mas eu consigo viver feliz, grato, contente, animado na fé, na prosperidade e na escassez. Você está comigo aqui? Nas coisas boas, nas coisas ruins, eu aprendi a viver. Isso aqui é muito legal porque essa palavra grega contente aqui é autarqueia, fala de autossuficiência, satisfação independente das circunstâncias. Eu sou autossuficiente, eu estou super satisfeito, eu estou super animado, apesar de eu estar passando por dificuldades. Então isso é o que? Isso é contentamento. Isso aqui é muito forte porque a base do contentamento de Paulo, ele não era dinheiro. Era o que? Era Cristo. Isso aqui nós temos que entender de uma maneira muito extraordinária. E, meus irmãos, teve um grande teórico chamado Bruce. Ele disse que essa palavra que Paulo usou no grego aqui, que é autarqueia, ela deve expressar, por exemplo, uma independência das circunstâncias externas. A minha gratidão, ela independe do que acontece fora. Independe se eu estou muitas vezes com saúde plena. Independe se muitas vezes os meus boletos estão todos pagos. Independe se todos os meus parentes estão salvos ou não. Independe se está tudo bem comigo ou não. A autarqueia, o contentamento, fala aqui de uma autossuficiência, de uma realização plena. Apesar disso, Paulo falou, eu sei viver no contentamento. Eu achei muito forte também o que o Warren Wiersbe disse. Ele usou essa expressão muito legal. Ele disse que Paulo, ele era um tipo de termostato e não um tipo de termômetro. O que é o termômetro? O termômetro, ele não muda coisa alguma, ele só registra a temperatura. O que é o termostato? Ele regula. Termômetro registra, termostato regula. Então a ideia de Warren aqui é que Paulo, ele regulava a sua vida de acordo com a circunstância. Ele não só mensurava os problemas. Eu estou próspero hoje, amém. Eu estou com escassez, eu vou regular. Eu vou me equilibrar, eu vou ser contente, me adaptar de acordo com a minha realidade. Então vejam comigo, Paulo era como se fosse um termostato, pois ele conseguia fazer esse processo aí de equalização espiritual diante das mudanças difíceis da vida. Agora, o descontente, ele sempre deprecia as benesses de Cristo. O descontente, ele nunca consegue entender que o contentamento expressa gratidão pelas coisas que Deus faz conosco. Sempre ele vai encontrar, ele vai olhar o copo pela metade vazio. Ele vai, irmãos, é tão forte isso aqui, eu lembro da a pastora Cristina, que fundou a nossa igreja em Santarém, há quase 50 anos atrás. Ela falava que certa feita ela foi aconselhar um casal, onde a mulher falava o seguinte, eu vou me separar. E nesse aconselhamento, ela foi entender qual era a causa. E qual era a causa? Ela falou o seguinte, olha, o meu marido perde muito o botão da camisa. E ele perde, ele nem consegue pegar e guardar no bolso para me colocar em casa. Não aguento mais esse homem. E ela, o pastor Lucas, seu marido tinha morrido há pouco tempo. Ela olhou assim para ela e falou, querida, eu queria tanto que o Lucas estivesse vivo, para que eu pudesse abotoar os botões da camisa dele. E você, com o marido, homem de Deus, porque ele pede um botão, você está com essa raiva, essa decisão toda de querer se separar. Então, olha só, nós muitas vezes não somos gratos, nós olhamos o copo pela metade vazio. Isso é uma demonstração clara de ingratidão. Mas, meus irmãos, na Bíblia existem inúmeras pessoas que demonstraram gratidão. Eu não posso falar sobre tudo por causa do tempo, mas eu quero elencar com vocês nessa noite 5 pessoas que demonstraram muita gratidão. A primeira delas é José, filho de Jacó. Você conhece a história? Esse aqui era o caçula de Jacó, o amado pelo seu pai, e de alguma forma isso gerou ódio e inveja nos seus irmãos, ao ponto que eles venderam aquele garoto para a turma que levou para o Egito. E chegando no Egito, ele se tornou escravo de um homem chamado Potifar, que era
como se fosse um tipo de capitão da guarda do rei. E lá a Bíblia vai falar que aquele homem, Potifar, entregou tudo para José. Entregou todos os seus afazeres, os seus servos, a gerência, a contabilidade da família, os lucros, enfim, a gestão da família, das empresas talvez. E a Bíblia diz que, com o passar do tempo, a esposa de Potifar começa a olhar para ele diferente. Começa talvez a elogiá-lo muito. Começa um assédio sexual claro aqui. Ao ponto que a Bíblia vai relatar aqui, certa feita ele chega na casa do patrão e não tem nenhum funcionário. Ué, é feriado é só dia 21 de abril, hoje é 20 que está acontecendo. E aquela mulher agarra aquele rapaz e quer forçá-lo, e ele foge. Você sabe da história, ela fica com uma roupa, e depois ela chama o pessoal, ele quer me estuprar, me violentar. Isso leva aquele jovem a fazer o quê? A ir para a prisão. Mas veja comigo, onde está a gratidão? Veja comigo, por favor, no telão, Gênesis 39, versículo 9. Quando ele é perseguido por aquela mulher leviana, aquela adúltera indelinquente, ele fala o seguinte: cometeria eu maldade e pecaria contra Deus? Ele tinha um coração grato. Eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso trair o homem que me deu todo um espaço para trabalhar, que me confiou responsabilidades grandes. Eu não posso fazer isso. Irmãos, somente uma pessoa que é grata a Deus vence o pecado. Toda vez que eu fico aí diante de um pecado, sendo eu guardo no diabo, é uma prova cabal que falta em mim gratidão, porque Jesus fez por nós. O que ele fez por nós? Porque assim morreu na cruz por mim. Isso é gratidão. Ele fala o seguinte: eu não posso cometer o mal. O segundo homem que eu quero falar nessa noite sobre gratidão é Davi. E Davi, eu quero destrinchar essa gratidão em 3 ocasiões específicas, para 3 pessoas específicas. Primeiro, ele foi grato pela vida de Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Aquele homem que ele frequentou o palácio de Saul, tocava para Saul, comungava alguns momentos com Saul, depois até casou com a filha de Saul. E você tem essa história que Saul começa a persegui-lo, algumas vezes tentou matá-lo, mandou matá-lo por algumas vezes. E onde é que está a gratidão? Antes disso, você vai observar, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 24, você observa que Davi está tão furioso Saul está tão furioso contra Davi, que ele pega 3.000 homens. A Bíblia diz que ele pega 3.000 homens e vai para um deserto chamado Engedi, na verdade. Engedi. E chega lá, a Bíblia diz que ele entra numa caverna, para quê? Para aliviar o vento. Não sei o que é isso. Se vocês quiserem dar uma bugada aí, você não sabe o que é isso. Ele vai fazer isso lá dentro da caverna. E lá, depois a Bíblia diz que, olha só, veja comigo, se você não vai estar no canal, se você quiser anotar aí, 1 Samuel capítulo 31, que está lendo versículo 1, versículo 2. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. Só para você entender como é que ele foi grato à questão de Saul. Primeiro, ele entrou na caverna, só para você entender um pouquinho, 1 Samuel 24, ele pega a lança do rei, ele corta a orla e leva a garrafa de beber água. Depois ele fala: Abner, cadê o Abner? Você não guardou o seu rei, Abner? E a Bíblia diz que Saul fala: é tu, meu servo Davi. Fala: rei, eu podia ter te matado hoje, mas eu não te matei, você é ungido do Senhor. Ele expressou gratidão. Mas aqui em 1 Samuel 31, entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Numa certa guerra, Saul agora é morto juntamente com seus 3 filhos. Onde está a gratidão de Davi aqui? Se fosse talvez uma pessoa lá do seguinte: yes!
Deus julgou aquele incircunciso, aquele perverso perseguidor, bem feito. O que acontece com Davi? Olha a gratidão que ele tinha. Depois que aconteceu esse episódio, no capítulo 1 de 2 Samuel, a Bíblia diz que um amalequita, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar até Davi, vai contar todo o episódio da morte de Saul. Ele vai falar o seguinte, 2 Samuel 1,10 diz que ele vai contar para Davi, o amalequita: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa, Davi, da cabeça que estava na cabeça de Saul, e trouxe para você, meu Senhor. Você, Davi, é o próximo cara da vez. Está aqui a coroa, Davi. Só que o que acontece? Na verdade, esse amalequita mentiu. Ele não matou Saul. A Bíblia diz que quando os filisteus fecham Saul, ele fala o seguinte para o seu escudeiro: me mata! Eu prefiro morrer por você do que pelos filisteus. O seu escudeiro não consegue matar, o Davi se mata. Mas aquele amalequita, para ganhar vantagem, para poder, de alguma forma, tentar pleitear um cargo comissionado na dinastia davídica, ele inventou uma mentira, falou: olha, eu matei ele, está aqui a prova, meu rei, agora você é a bola da vez. Olha o que Davi fala. Olha onde é que está a gratidão de Davi aqui. Se você for para 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 1, dos versículos 11 a 16, vou ler aqui agora, 2 Samuel 1, de 11 a 16, Davi vai dizer: então apanhou Davi as suas vestes e rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Versículo 3: então perguntou Davi, um moço portador das notícias, ao amalequita: de onde tu és? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Está vendo? Versículo 14 diz: como não temeste estender a mão para matar os ungidos do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Meu irmão, ao invés dele festejar, yes, ele fala: por que tu faz isso, malvado? É ungido do Senhor. Ele expressou gratidão, mesmo diante de uma fuga. 13 anos fugindo de Saul. Só subiu o trono com 30 anos. Fugindo, mas ele teve gratidão por Saul. Eu quero falar para você também que esse mesmo Davi foi grato agora pelo filho de Saul, um grande amigo dele chamado Jonatas. Olha só, na Bíblia a mensagem, em 1 Samuel 1,26, vai dizer que, olha só, quando ele sabe que Jonatas morreu também, ele vai falar o seguinte: ah, querido irmão Jonatas, estou triste pela sua morte. Sua amizade foi um milagre surpreendente, amável muito além de todos os que conheciam e imaginavam conhecer. Ele vai chorar a morte do seu amigo. Que gratidão que ele tinha na vida de Davi. Mas ele não só chorou, não só pranteou. Quando Davi era perseguido por Saul, Jonas falou o seguinte: olha, eu sei que você um dia vai ser o rei. Me promete que você vai cuidar dos meus descendentes. Acontece que depois que Davi assume a dinastia israelita, a Bíblia relata em 2 Samuel capítulo 9, você pode ler depois, que ele fala o seguinte: existe alguém da casa de Saul, isto é, existe um descendente de Saul, que foi Saul, perseguidor, quis matar várias vezes. Existe alguém que eu posso fazer alguma coisa boa? 2 Samuel capítulo 9, vão dizer: existe um menino chamado Mefibosete, filho de Jonatas. E aí você vai estar em um texto que a Bíblia diz que ele traz Mefibosete. Ele traz um funcionário com 35 pessoas no total,
e devolve, diga comigo, devolve tudo que era de Saul. Irmão, o rei tinha dinheiro ou não? Então, o jovem era aleijado, era o único descendente de Saul, estava talvez pobre, escondido. Agora esse rapaz vem a vitrine societária israelita, e agora é um dos príncipes da dinastia davídica, jantava, almoçava com Davi. E agora o rapaz era pobre, tudo que era do rei, o gado, os funcionários, as terras, o ouro, tudo, dá tudo para esse rapaz aqui. Isso demonstra o que, gente? Diga comigo, gratidão. Ele foi grato. Você é grato? Mais uma de Davi. Ele foi grato por um rapaz chamado Barzilai. Diga comigo, Barzilai. Esse rapaz é muito interessante a história. Esse homem era um cara muito rico. Então, a história relata que quando Davi estava fugindo de Absalão queria usurpar o trono, estava fugindo. Então, esse homem chamado Barzilai, ele sustentou Davi sob crítica. Segurou as pontas. Pão, carne, leite, segura todo mundo aqui. E aí, a Bíblia relata que quando Davi assume agora o trono, volta para a sua sede em Jerusalém, segundo Samuel capítulo 19, versículos 32 e 33, diz: era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos. Eles sustentaram o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem comigo e te sustentarei em Jerusalém. Isto é, você me sustentou, rapaz, me ajudou, fica comigo agora, deixa eu cuidar de você, cara. Olha só a gratidão que existia no coração de Davi. Agora, irmãos, quando agora Davi está passando o trono para Salomão, ele chama Salomão e passa várias orientações. E uma delas que ele passa está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Ele fala o seguinte: porém, com os filhos de Barzilai, anos tinham se passado. Com os filhos de Barzilai, os Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo. Isto é, eles me sustentaram quando eu pensei, agora eu vou morrer. Você vai subir o trono, você vai cuidar dessa família. Irmãos, isso aqui é gratidão ou não? Olha só que coração forte. Então Davi é um exemplo para a gente. Para a gente correr um pouquinho aqui, Jesus é um exemplo. Por exemplo, você pode ver João capítulo 11, a partir do versículo 42 a 44. Onde está a gratidão de Jesus? Aqui a história que ele vai ressuscitar Lázaro. Observe que o prisma desse texto aqui, mesmo o milagre ainda não tendo acontecido, está comigo aqui? Amém? Não ter sido, ainda não estava sendo materializado ainda. Ele fala o seguinte: Pai, eu te dou graças. Pai, existe uma gratidão no meu coração por Lázaro, ainda está morto, mas eu sou grato, porque eu sei que o Senhor sempre responde as minhas orações. Você tem resposta de oração? É preciso passar pela gratidão. Um outro homem, para a gente poder correr um pouquinho aqui, José de Arimateia. Não vou ler o texto, você pode notar aí, está registrado em Marcos capítulo 15, você pode ver a partir do versículo 43 ao 46. Só para você entender um pouquinho, esse nome Arimateia não é um sobrenome, é o nome de uma cidade. Ok? Como se fosse o Watson de João Pessoa. Então, José é um rapaz da cidade de Arimateia. Essa cidade ficava em torno de 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Quando a gente vê um pouco a história, esses aqui são assuntos extra-bíblia, que na história a gente consegue encontrar que José era um comerciante muito rico. Ele era dono de navios, ele transportava muita mercadoria da Palestina até a Britânia. E aí, certa feita, a Bíblia relata que ele se encontrou com Jesus, na casa de Simão. Jesus ensinou aquele homem, bateu um bom papo com ele explicou na fé. Então, ele era adepto de Jesus, mas era aquele crente meio opaco, aquele crente meio leve, light, homem muito rico da sociedade, mas sigo Jesus, sou simpatizante, mas também não quero me envolver muito. E o que acontece? Aí acontece que Jesus morre. Quando Jesus morre, aquele
homem vira uma chave. A Bíblia relata que ele vai até Pilatos, Pôncio Pilatos, e pede o corpo de Jesus. Não sei se você sabe, toda vez que alguém morria na cruz, o réprobo, aquele assassino, ou aquela pessoa acusada de assassinato, depois que tirado da cruz, era jogado num monturo, ao ar livre, onde lobos, animais selvagens comiam aquela pessoa. O que ele faz? Ele é grato pelo tempo que Jesus investiu na vida dele. Ele fala: Pilatos, eu te peço o corpo do homem, porque ele derrama aquele homem. E a Bíblia diz que Pilatos cede, a princípio do documento cedendo para ele, e a Bíblia diz que ele coloca o próprio corpo de Jesus no túmulo dele. O que está me entendendo aqui, gente? Ele tinha um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Então, aquele túmulo era para ser dele. Ele pega o que era para ser dele, ele entrega e dá um enterro honrado ao mestre de Nazaré, Jesus Cristo. Isso demonstra o quê? Gratidão. Deixa eu falar aqui para você. Muitas vezes a gratidão vai passar pelas suas finanças. Não tem como você muitas vezes dar se não investe. Não tem como ser grato com minha mãe se tivesse quando tirar o dinheiro e ajudar ela. Não tem como eu ser grato. Não tinha como José ser grato se não doasse bens seus tão preciosos para poder honrar a morte de Jesus. Está me entendendo aqui? Por último, para a gente poder finalizar. Pessoal que quiser subir do louvor, fica à vontade. Eu quero falar para você de um dos 10 leprosos. Veja comigo o texto de Lucas 17, de 15 a 19, um dos 10, vendo que fora curado, voltando, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, diga assim, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amados, veja isso aqui comigo. Jesus cura 10 sujeitos. O mesmo problema, lepra. Naquele tempo, lepra era uma doença incurável. A hanseníase hoje é curável. Quando o sujeito era cometido, ele ficava fora do arraial, fora da sociedade, para não contaminar ninguém. Jesus pega e cura 10. 9 eram quem? Eram judeus. Quem eram judeus? Crentes. Diz assim, crentes. Estavam na igreja, os crentes 9 eram crentes. Um não era crente. Não fazia parte da tribo de Israel. Um era um samaritano. E exatamente este samaritano vem e agradece a Jesus. Isso agradece a Jesus muito. Isso comove Jesus. Sabe, deixa eu falar para vocês. Muitas vezes os crentes estão perdendo os incrédulos. E muito incrédulo grato. Eu falo isso com certeza. Não estou conjecturando hipótese aqui, não. Certeza. Tem incrédulo que é grato. Tem crente que nem o de comer, que diz o maranhense, nem o de comer, nem a comida agradece a Deus. Não existe gratidão. Jesus fala o seguinte: olha, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A gratidão não só curou o sujeito, a gratidão salvou a alma daquele homem. Eu quero terminar falando para você, e eu oro que o Espírito Santo possa nos levar a sermos como José, filho de Jacó, grato, a sermos como Davi, como Jonas, como Jesus, como José, como esse leproso. Temos um coração grato. Quero terminar contando uma história para você. A história do pai que perdeu o seu filho, seu único filho no latrocínio. A história relata que aquele pai tinha um filho de 22 anos de idade, uma história verdadeira. E aquele filho foi assassinado brutalmente. E agora, passaram-se alguns dias, o pai está no culto, e ele pede: pastor, eu quero falar um pouco. O pastor pensa: ai meu Deus, quebrar o clima, para trazer tristeza para a igreja, para trazer angústia. Diz que aquele homem sobe na plataforma e fala o seguinte: pastor, eu quero agradecer a Deus, não pela morte, mas pelos 22 anos que meu filho viveu.
Ele fala, pastor, eu quero agradecer a Deus, porque meu filho, enquanto viveu, trabalhou, estudou, leu a Bíblia, se dedicou ao Evangelho, nunca usou droga, nunca se meteu com meretrizes, nunca tomou nada de ninguém. Ele também é pastor, eu quero agradecer a Deus, porque não foi o meu filho que abriu aquele latim. Você é grato? Irmãos, diante de uma situação difícil, perdeu um filho, eu sou grato, Deus, porque não foi meu filho que matou ninguém, não foi meu filho que fez mal a ninguém. Nós possamos ser gratos nessa noite. Fique em pé. Quero concluir o sermão. Pode incluir no tela o último texto, talvez por dizendo por isso. O texto diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Quero pedir que você possa sair desse culto hoje do seu coração grato. E gratidão vai passar pelo contentamento. Gratidão é o termostato. Ele equaliza a situação. A minha vida, eu sou grato independente de situações externas, de problemas ou de coisas boas. Pai, nós queremos pedir nessa noite que possa haver no coração desta igreja, de quem nos acompanha da linha da internet agora, uma gratidão. Nós oramos, Pai, que possa haver em nós, Pai, reconhecimento clarífico de que tudo que nós temos e somos é porque a Tua graça nos abraçou. Eu oro, Pai, que mesmo diante das adversidades mais sombrias que talvez alguém esteja passando aqui nessa noite, mesmo assim, gratidão possa transcender, possa ser protagonista em nossas vidas. A gente está cantando canção agora. Talvez o Espírito Santo vai te levar nessa noite a ligar para alguém depois do culto. Talvez alguém que você nunca expressou gratidão. Vai falar, olha, liga para aquela pessoa, agradeça por ela. Talvez o Espírito Santo está falando para você agora, filho, eu estou te dando tantas coisas boas e você não tem reconhecido. Você sempre tem olhado o copo pela metade vazio. E fala para você nessa noite que te ama. E Ele te ensina, me ensina a ser grato.